Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos. E continuando o capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje vamos falar sobre o servo inconstante. Então, esse servo inconstante é uma bela história contada pelo Mestre Jesus e psicografada pelo médium Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. E a mensagem, ela compõe o livro Jesus no Lar, que costuma ser usado nas leituras durante o Evangelho no Lar, que fazemos semanalmente em nossa casa. Acho que todos nós aqui presentes já temos, essa prática, essa vontade de uma vez ao menos por semana fazer o Evangelho no Lar. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos. Tanto suplicou essa bênção ao Pai, que através da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim a que se propunha. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato, que demonstrava acentuada tendência pela escultura, foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo, demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Então, esse homem e essa parábola, ela nos traz profundos ensinamentos sobre como nós lidamos com a nossa evolução, com as nossas provas, com as nossas dificuldades do dia a dia. O mestre exigente e o mármore representam os problemas da nossa vida. Não é a parte material, seria o mármore duro, é a dureza do nosso coração, que ainda não entendeu e não sabe lidar muitas vezes com o que propôs a vir aqui para a Terra. E a atitude desse servo, ele representa a fuga da própria realidade e também a resistência à lapidação espiritual. Que nem o ferro que vai se malhando para ele se tornar um objeto. Assim interiormente, nós temos que fazer as nossas reformas, temos que lidar com as dificuldades, sempre buscando apoio e amparo na espiritualidade superior, que está sempre a postos. E muitas vezes
nós também alegamos de que não nos submetemos a um mestre rígido. Eu não vou, eu não quero que ninguém mande em mim. E isso revela o quê? Imaturidade e muito orgulho. Buscamos um ambiente que é o mundo material, os afazeres materiais, o dia a dia, não temos tempo, em que não há necessidade de aprendizado. Não preciso. Por enquanto, muitos deixam para o final da existência, quando estiverem aposentados. Mas não é bem assim, porque há necessidade da transformação moral. Então, deixamos de lado o estudo, de vir aqui na casa espírita, aprender, ter conhecimento, e assim colocar em prática o que nós aprendemos também no nosso dia a dia, com os nossos afazeres. Será que somos o servo inconstante? Que daí, continuando a parábola, transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Abandonou-o também, sem delongas, asseverando que lhe não era possível suportá-lo. Nesse item, o servo abandona seus empregos ao enfrentar as dificuldades e exigências de seus superiores. Nesta narrativa nos mostra a tendência humana de fugir dos desafios, em vez de aprender com eles. Em seguida, empregou-se sob as determinações de um conhecido operário, especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências que esse senhor que empregou ele fazia para que ele continuasse, fosse persistente na lida, no trabalho do seu dia a dia. E essa expressão das colunas do estilo grego nos quer dizer que reflete que o trabalho manual costumava ser associado à servidão e desprezado pelas elites. A busca do emprego, o servo é aquele que aceita com submissão o seu trabalho para salvar a própria vida. Que não é só o trabalho material. O que é que nos ensina aqui? Que nós devemos buscar, mesmo nas dificuldades, sempre
sempre os ensinamentos de Jesus. Temos a ferramenta em nossas mãos, que é o Evangelho. Coloquemos em prática. Sejamos úteis. Mas, porém, é através do trabalho que nós começamos a moldar o mundo. E percebemos a nossa própria força, mas se nós persistirmos com humildade e submissão ao Mestre maior. O que falamos aqui embaixo? Com orgulho, muito orgulho. E imaturidade. Logo após, entregou-se ao trabalho sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos. Mas, finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. Para ele sempre tinha alguma coisa de errado. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante do céu dizia invariavelmente que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre. Por encontrar por toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam. Só que o que o mestre, aqui, o mestre é o que deu todas essas oportunidades para este servo e para nós. Onde o que encontramos? Preguiça. Para tudo temos uma desculpa. Para todos é o outro. Não temos a nossa força, como diz aqui, a nossa própria força, de nós persistirmos no bem, de nós trabalhar o nosso íntimo para ser um trabalhador fiel ao Mestre Jesus. Então, como aqui nós temos as principais lições desta história. A primeira é assim: as dificuldades são ferramentas de melhora. Para nós virarmos uma obra de arte espiritual, precisamos passar pelo cinzel da disciplina. Cinzel é uma ferramenta de corte. E como eu falei antes, que vai se moldando. Nós temos que ir nos moldando conforme a vontade divina. Lendo
o Evangelho, um parágrafo só, para ir entender esse parágrafo. Reclamar das tarefas difíceis só atrasa o nosso crescimento interior. E o segundo, o perigo de fugir para o caminho mais fácil. O servo desistiu do trabalho nobre para fazer vasos comuns e fáceis em outra oficina. Assim ele foi indo, de oficina em oficina, de lugar para lugar. Muitas vezes, quando algo dá errado ou exige esforço, nós também abandonamos nossos planos e voltamos para os velhos hábitos. Ai, mais fácil, eu vou ficar aqui mais tranquilo. Para que eu vou ir buscar? Vou ir lá para outras terras, vamos dizer, para outros lugares. Isso nos mantém estagnados. Porque nós vamos involuir, como se diz. Não vamos evoluir. Nós vamos voltar para trás. E isso Deus não quer de nós. Terceiro, o verdadeiro significado de viver com os anjos. O servo queria morar no céu, mas não aguentou o teste na terra. Não dá para alcançar a paz espiritual e a sabedoria sem antes nós aprender a ter paciência, tolerância, persistência no mundo aqui. Aqui, nós não estamos ainda no céu. E é muito difícil chegar lá. Nós ainda estamos muito terra a terra. Buscando só as coisas fáceis. E o céu não é um lugar para nós fugirmos, mas um estado de paz que construímos superando os nossos desafios. Porque é a nossa paz interior que nos faz, quando nós fizemos uma coisa boa num dia, procuramos fazer, ao menos. A gente não se sente bem, se sente feliz, eu hoje fiz uma coisa que eu sempre gostaria de ter feito. Eu fui visitar um doente e fiquei horas e horas cuidando dele, dando carinho, atenção. Mas nós temos o nosso trabalho, que também é uma oficina. Eu comento, dou exemplo de mim mesma. Eu, como eu trabalho no escritório de contabilidade, tem dias que eu digo, na próxima reencarnação, ninguém vai me ver no escritório contábil. Não, longe, longe. Porque as dificuldades a gente encontra, mas a gente encontra em todo lugar. Se não é num setor, é no outro. Não é tudo fácil. Nós temos que buscar, nós temos que aprender, nós temos que fazer curso, nós temos que
estudar, estudar e estudar. Se atualizar. E aqui é a mesma coisa. Para o nosso espírito, a casa espírita é o melhor lugar para nós aprender, para nós ter a consciência de que nós estamos no caminho certo. É aqui que nós buscamos nos elevar. Claro, aqui nós buscamos e também em nossa comunidade, no nosso convívio com as pessoas, nós sabemos como lidar com as dificuldades, com o que nós aprendemos aqui. E como o aprendizado inicial é muito rígido e difícil, as crianças do primeiro ano, para aprender a ler, que eu tenho 2 netos agora já estão no segundo ano, mas eles estão peleando para aprender a ler bem, corretamente, né? Então, tudo é difícil e rígido. Nós pulamos para cá e pulamos para lá, e nós vamos aqui, vamos lá, parece nós borboleteando por tudo que é lugar. Mas nós só vamos aprender com o sofrimento que bate à nossa porta. Hoje ainda nós comentamos nos estudos, né? É só através do sofrimento que nós vamos ter que mudar. E daí, decidimos através do livre-arbítrio e a cobrança que nós decidimos através do livre-arbítrio e a cobrança da responsabilidade que nós assumimos no alto. Antes de nós reencarnar, nós assinamos um compromisso. Eu vou lá para a Terra, vou fazer isso, isso, isso. O servo inconstante também. Ele disse, eu vou ir. Porque eu quero evoluir. Porque eu quero viver entre os anjos do céu. Lembrando que Deus nos concede o trabalho. As oportunidades de aprendizado para o nosso próprio aperfeiçoamento moral. Senão nós não estaríamos aqui. Nós talvez estaríamos na fila, lá no final da fila, para reencarnar. E para que nós não fiquemos também julgando os outros ou lamentando essas exigências no nosso caminho. Nós temos essa grande oportunidade. Só temos que agradecer. Quantos e quantos e quantos e quantos espíritos na fila. E nós aqui, belo e formoso. E assim, de tarefa em tarefa. Ah, não. Desculpa. Então, temos aqui a parte que veio para... que chegou à morte, que veio buscá-lo a presença dos anjos.
O homem mudou de oficina, mudou de profissão e terminou a vida triste, sem realizar os seus grandes sonhos. E voltou para o mundo espiritual, começou muitas coisas, não terminou nenhuma, ficou de mãos vazias. A evolução, ela exige oportunidades para nós, firmeza, bons propósitos, mesmo quando bate o desânimo. Nós devemos olhar a nossa oficina, nossas lutas diárias, não como castigos, mas como uma oficina da alma, onde estamos sendo lapidados. Com certeza, porém, o servo inconstante não encontrou os anjos tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou: Amigo, por que não te preparaste ante aos imperativos do céu? O interpelado, que indicava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigências e dureza nos condutores da luta humana. Então, no mundo espiritual, antes de nós reencarnar, nos preparamos juntos aos anjos do Senhor para buscar a evolução na existência em vida terrena. Onde, com a doutrina espírita, recebemos as instruções dos espíritos no comando do nosso Mestre e Espírito puro, Jesus. Mas quando nós chegamos aqui, embarcamos no barco da vida terrestre, encontramos essas dificuldades e esses desafios. Então, como eu já falei, existe o aprendizado inicial, que é muito rígido, muito difícil, e nós temos que seguir. Não adianta nós estacionar, ficar parado. Não é isso que Deus e Jesus quer de nós. Então, continuando, o mensageiro, no entanto, observou com amargura, porque ele falava, da dureza nessa vida na terra. O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina. Ela se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? Mas muitos e muitos de nós, como chegamos aqui, aqui é tão bom, é bom de viver aqui na Terra, mas não quero sair nunca daqui. Vai nessa. Os primeiros anos são flores, mas vai aumentando a idade, as coisas ficam mais difíceis. Então, o mensageiro diz: o malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho. O comerciante, ele examina a obra do ferreiro. O povo dá opinião sobre o negociante.
de etapa em etapa. E o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Senhor Deus. Então, é uma verdade. Como é que ele não sabia dessa verdade simples? Mas como a gente tem, como se dá a desculpa de, mas eu esqueci tudo, o esquecimento veio, eu estou iniciando uma nova existência. Mas o pretérito, nós trouxemos junto. Isso veio junto com nós. Esse não separou de nós. Aí é que tá. Se fugiste a pequeno serviço do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? Como entender Deus? Como conhecer Ele? Através do nosso Mestre Jesus. Ele falava e fala muito do seu Pai. E o trabalhador inconstante passou às consequências de sua queda impensada. Então, aqui nós destacamos a importância de servir, mas servir com constância todos os dias e com paciência, em vez de julgar o trabalho dos outros ou fugir das pequenas tarefas. Fuga do dever. Quando nos esquecemos da justiça divina, nós tendemos a abandonar tarefas simples sob a desculpa de que os outros ao nosso redor são incapazes. E nós somos capazes? Nós devemos lembrar que o papel principal do trabalhador é servir no seu campo de atuação. Eu vim para servir. Exemplo de Jesus. Ele atuou em todos os campos. E o julgamento final cabe ao Senhor Deus. Porque Deus conhece o cenário e o esforço de todos. A lição da natureza e do trabalho. Cada um exerce a sua função. O malho bate a bigorna, o comerciante negocia e Deus analisa e faz o conjunto de tudo. Para nós sairmos como limpos, maduros desta existência, temos que aproveitar muito. Jesus fez uma pausa e concluiu. Quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher. Porque essa exigência vai nos pôr a seguir o caminho que Jesus nos ensinou. Porque Ele é o caminho. Se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plana benfeitora, abençoada seja a mão que educa e corrige,
Mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento. Porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres. Mas a obra do bem, quando realizada para todos, ela permanece eternamente. Não é uma verdade? Se existe mais conjunto, mais gente trabalhando para o bem, mais forte permanece aquele convívio, aquele amor, o carinho, a atenção para com quem nós convivemos, seja na nossa comunidade, seja na nossa família, seja na escola, em todos os lugares. Eu só vou ler uma parte aqui do despertar do servo inconstante. É um resumo que diz: uma antiga e sábia lição que a vida na Terra se assemelha a uma grande oficina. Nela, cada um de nós recebeu uma ferramenta, uma matéria-prima e uma tarefa específica. Não existem funções sem importância. Nós comentamos aqui na Casa Espírita. Quem cuida da casa, quem limpa, quem cuida da água, quem recepciona, quem vem estudar, tem aquele amor. E é essa ferramenta que Deus nos dá para nós contribuir para o bem. O ferro, ele precisa do fogo para amolecer. A bigorna precisa sustentar o peso. O martelo precisa moldar a peça. No entanto, com muita frequência, nós nos esquecemos dessa engrenagem perfeita. E olhamos para o lado, julgamos o trabalho do semelhante e abandonamos o nosso próprio posto. Ah, aquele não fez, mas eu vou fazer. Eu vou fazer a minha parte. É nesse instante que nos tornamos o servo inconstante, quando só olhamos o outro. A inconstância é a pressa que cega. É o desejo de colher os frutos sem o trabalho de plantar a semente. Quantas vezes começamos o dia cheios de boas intenções, prometendo paciência e amor, mas daí desistimos no primeiro obstáculo. Ah, pode parar, eu já não vou mais fazer nada. Não é assim. Prometemos ser o suporte de alguém, mas recuamos quando o fardo pesa. Esquecemos a simples verdade de que a evolução não é feita de grandes saltos heróicos, mas sim de um esforço pequeno, silencioso, mas com fidelidade aos pequenos deveres, que ninguém aplaude. Veja aqui. Não precisamos que venham nos bater palma e dizer, ai, que bonito que você fez, que bonito que é isso. Só nos aumenta o ego. Quando o cansaço ou o orgulho batem à porta, a nossa mente tenta criar desculpas. Julgamos o que os outros não merecem o nosso esforço, que o mundo é injusto ou que o nosso sacrifício é em vão. Mas essa é a maior ilusão da jornada humana. Da justiça dos homens, falha e limitada, muitos conseguem se esquivar através de aparências e palavras bonitas.
Porém, ninguém escapa à justiça divina. A justiça de Deus não funciona como os tribunais da terra, que buscam punição. Ela funciona com as leis da própria natureza. É a lei do eco, a lei da colheita inevitável. Tudo que plantamos, colhemos. Cada gota do suor no bem, cada palavra de consolo e cada segundo de paciência ficam gravados no livro da nossa própria consciência. Da mesma forma, cada omissão, cada fuga do dever deixa um vazio que o tempo cobrará mais tarde. Deus não nos pede para carregar o mundo nas costas. Ele apenas pede que sejamos constantes na pequena nesga de terra que nos foi confiada para cuidar. E qual que é a nossa terra? Nosso interior. Não vamos dizer que é um pedaço de terra. Não. É o nosso espírito. O que ele está semeando? Se hoje você se sentiu cansado, desanimado ou percebeu que falhou na constância do bem, não se desespere. A mesma justiça divina tudo observa. É também a misericórdia que tudo renova. Ela é observadora e misericordiosa. Porque tudo se renova. A gente vê pela natureza. Agora no inverno as folhas estão secas, vão caindo, depois na primavera começa a brotar tudo fica bonito. O amanhecer é o convite do Criador para recomeçar. Lembre-se da simplicidade da vida. Seja firme como a bigorna quando o dia exigir resistência e seja moldável com o ferro quando a vida exigir flexibilidade também. Deixe de ser o servo que hesita e passe a ser o trabalhador que confia. No final da jornada, a maior recompensa não será o aplauso dos outros, mas sim a paz de olhar para trás e saber que mesmo em passos pequenos, você nunca abandonou o caminho. Você sempre veio buscar o caminho que Jesus nos mostra. O caminho aqui, vamos dizer materialmente, mas é o caminho para a casa espírita. Nunca vamos desistir de vir e aprender cada vez mais com essa linda doutrina, com Jesus e a paz do Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, equipe espiritual, da nossa casa abençoada, a nossa irmã Maria Luiz, a nossa mãe Maria Santíssima. Também com todo carinho, com toda devoção, com todo respeito, agradecemos pelo cuidado que tem conosco, pois é mãe de todos nós, e do nosso Mestre Jesus, a qual nos aprendemos a amar e a louvar. A Ti agradecemos, assim também como a Deus e a Jesus, por mais esse momento. E assim, em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrado a doutrinária cristã. Que assim seja. Que assim seja.